Vozes de Luz. Começa agora. Programa Espírita Vozes de Luz. Vem com a gente se iluminar. Facebook aí já acompanhando a gente. Boa noite, Priscila Parra. Boa noite ao Rafael Alberto. Boa noite, Júlio. Boa noite, Pri. Boa noite, pessoal do Facebook e o pessoal que está ouvindo pelo rádio também. Boa noite. Onde estará a pequena, a Little Black Princesa? Hã? Taizinha Soares, deixando falhas com a equipe Vozes de Luz. Rafael está muito triste. Fiquei sabendo que ela está na festa do peão lá em Barretos. Foi dar uma chapelada em Barretos. Boa noite, seu João, desculpa. Boa noite a Vitória também que está aqui com a gente. Ao pessoal da Rádio Nova Era, nosso boa noite também. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa sexta-feira santa. Nós que somos santos, Pois é. estamos aqui e iremos fazer um bate-papo bem legal com o Rafael, que também é lá de Catanduva. Livre-arbítrio. Será? Será que temos aí o livre-arbítrio ou será? Pois é, Júlio. Muitas vezes a gente até se gaba dessa oportunidade, dizendo assim, não, eu tenho livre-arbítrio, eu sou o dono das minhas decisões, eu sou o dono das minhas opiniões, dono das minhas ações. Será que no fundo você realmente está sendo dono daquilo que você acha que está fazendo? E muita gente também confunde o livre-arbítrio com, né, a festa da laranja. Pois é. Ah, eu tenho meu livre-arbítrio. Deus me deu o livre-arbítrio. Pois É onde encaixa o será, né? Pois é. Na verdade, às vezes as pessoas acabam se apoiando nisso, às vezes para se, digamos assim, abrir mão da responsabilidade, ou muitas vezes se locupletar de um mérito que muitas vezes não é seu. É sobre isso que eu vou bater um papo com vocês hoje, se vocês me permitirem, obviamente. Muito bom. Então temos aí um assunto muito legal para hoje. Uma horinha aí a gente vai falar sobre o livre-arbítrio com o Rafael. E vamos fazer a nossa prece para começar de uma maneira muito mais elevada esse programa. Certo? Ótimo. Vamos lá fazer uma precezinha bem rápida, porque o tema é muito interessante. Muito bem. Vamos fechar nossos olhos então. Eu costumo fazer a prece apenas de agradecimento, né? Porque a nossa vida é um aprendizado muito positivo que Deus nos permitiu estar aqui. Então eu costumo sempre agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, o Cristo, a nossa mãezinha querida, que sempre está intercedendo por nós, aos nossos amigos espirituais, aos nossos irmãos que aqui estão também para aprender com o Rafael, nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter na noite de hoje. Então, Senhor, tudo isso aqui nada mais é que um agradecimento, né? Então a gente te agradece pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos hoje aqui, de ter mais esse aprendizado. E a gente pede que o Senhor fique conosco, nos ilumine, que saia dos nossos corações apenas aquilo que vai ajudar os nossos irmãos e a nós também. Fica conosco, Mestre, hoje, sempre que assim seja. Assim seja. Muito bem. Isso aí, Rafael. Então, no ser humano, eu fiz umas colinhas aqui, porque o expert do assunto, Rafael, eu não sou expert, vou conduzir este programa, mas há no ser humano um forte mecanismo de defesa, né, que a gente acabou de falar aqui, ou seja, de autoproteção. Então, toda a ADA que eles fazem é o livre-arbítrio
de repente usa-se como defesa ou como até um escape, né? Errei, beleza, Deus perdoa, porque Deus perdoa mesmo, mas, né? Enfim, projetando para o exterior as responsabilidades que lhe competem. Pois é. Me corrija. Não corrijo. Bem, porque faz muito sentido. Não só a projeção para o exterior, como aquela busca do exterior para o interior. E eu te explico como. Muitas vezes a gente acaba nos apoiando em algo que a sociedade nos implanta na mente, a ponto de acostar aquilo que achamos que devemos fazer. Isso acaba desvirtuando um pouco o nosso livre-arbítrio. Se você me permitir, eu quero simplificar para você, para o pessoal da gente assistindo pelo Facebook, algumas ações que a sociedade, que uma mente coletiva que nos rodeia, acaba, de certa forma, influenciando do nosso livre-arbítrio, tomando da gente o que realmente deveria ser o livre-arbítrio, afastando da gente o livre-arbítrio. Algumas coisas, Júlio, estão intrínsecas, às vezes até extrínsecas, de uma maneira assim, que te influencia, acaba manipulando aquilo que você acredita ser seu livre-arbítrio. Se você me permitiu, eu vou contar uma história bem rapidinho. Cara, o programa é seu. Muito obrigado, vou voltar aqui amanhã de novo. Então, veja, vou demonstrar para você como às vezes você pensa que está tendo livre-arbítrio e não está tendo. Vamos usar um exemplo. Essa história não é minha, essa história é de um médico, chama Dr. Celso, que já não está mais entre nós, já desencarnou, mas essa história ilustra muito bem o que eu quero dizer. Imagine uma sociedade de alguns anos atrás, onde nasceu uma criança, uma menina. Imagina que o nome dessa menina seja Vitória, vamos dizer assim, só para te homenagear. E aí o que acontece? Todo mundo vai lá para a maternidade para acompanhar o nascimento dessa menina, e vai aquela tia, não vai uma tia lá? Essa tia leva um macacão para Vitória, sabe, Priscila? Que cor que é o macacão que ela leva? Rosa. Rosa? Por quê? Por que é rosa? Quem disse que deve ser rosa? Veja, não estou dizendo nada da menina. Sim. Estou dizendo o nosso. Por que tem que ser rosa? E essa menina vai crescendo e ela começa a ir na escola, certo? E indo lá na escola, aquela sociedade, lembra, estou dizendo, uma sociedade um pouco mais antiga. A mãe diz assim: olha, você não precisa estudar muito não. Afinal de contas, quando você crescer, você vai casar. E quem vai te sustentar vai ser seu marido. Veja, estou dizendo de uma sociedade anterior. Você deve saber fazer comida muito bem, cozinhar. Você deve saber até tocar um instrumento. Você entendeu? Mas não precisa se preocupar muito em estudar, porque você não vai usar. Nessa mesma época, nasce nessa mesma sociedade de alguns anos atrás, um menino que chama Júlio. Um menino bonito, saudável, vistoso. E aí a tia do Júlio levou um macacão para ele sair de dentro da maternidade. Que cor que é o macacão, Júlio? É azul. Veja, é uma mente coletiva, é uma influência da sociedade, do costume, que determina que o macacão tem que ser azul. Passado algum tempo, o Júlio vai para a escola e ele tem que estudar bastante. Afinal de contas, quando ele crescer, ele vai casar. E casando, ele tem que sustentar a família. Veja as imposições que a sociedade vai programando na vida do Júlio. E aí o Júlio começa a estudar e decidir que ele quer ser poeta. Mas aí vem a outra tia e diz assim: Júlio, veja bem, olha, teu bisavô era médico, teu avô era médico, teu pai é médico. Júlio, você tem que ser médico. Mas tia, eu não posso ver sangue que eu desmaio. Não, mas isso passa. Veja, a influência da sociedade. O Júlio queria ser poeta e ele acabou se tornando um médico. De desmaio em desmaio ele se forma. E quando ele se forma, Pri, o que acontece? Vem outra tia e diz assim: olha, agora você se formou. E se formado,
você agora tem seu consultório, você agora precisa casar. Afinal de contas, um médico solteiro não inspira confiança. Você tem que se casar. Quem foi que disse que médico solteiro não inspira confiança, Júlio? Que tem. Pois é. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês e para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Você em casa, você prefere se consultar com um médico solteiro ou com um médico casado? Percebe a influência da sociedade? Aí como essa tia vem forçando esse médico a casar, ele encontra quem? A outra bonequinha que foi preparada para o casamento, a Vitória. E aí acaba acontecendo o casamento, mas esse casamento não aconteceu porque eles queriam se casar, foi uma imposição da sociedade que influenciou no livre-arbítrio. Eles não tiveram livre-arbítrio coisíssima nenhuma. E quando eles se casam, o Júlio leva a esposa para casa. Chegando lá, como que ele tem que fazer? Pegar ela no colo, não é? Veja, chutar a porta e entrar com o pé direito. Com o pé direito, por quê? Quem foi que disse que tem que entrar com o pé direito dentro de casa para poder dar certo? A sociedade, o costume, uma mente que nos rodeia, que nos impõe algo que não é nosso. Pô, eu queria entrar com os dois pés, queria pular dentro de casa, mas não, você tem que entrar com o pé direito. E aí vai passando um tempo, aí vem a outra tia e diz assim, ó: olha, Júlio, você já se casou. Se você não acha que tá na hora de ter filhos... Deu uma treta essa semana por causa disso, você não acredita. Me conta. Termine seu raciocínio, depois eu vou... É por isso que a Pri tá rindo tanto aqui do lado. Pois é. Mas tia, eu não quero ter filho agora que eu casei, o consultório tá indo muito bem, eu quero viajar. Eu quero conhecer o mundo, tô ganhando dinheiro. Aí a tia fala, não, o pessoal já tá comentando por aí. Olha, médico, casou e nada de ter filho. Não é estranho? Você tem que começar a pensar nisso. Afinal de contas, você vive aí, vai, da propaganda que a tua moral tem na cidade para isso, que inspira a confiança do teu paciente. E aí ele acaba, aquele casal acaba engravidando, digamos assim. É uma bênção. Só que ele não foi do livre-arbítrio. Foi implantado para ele daquela maneira, a ponto dele ser conduzido inconscientemente a tomar aquela decisão. E aí nasceu uma neném, uma menina, que vai vestir rosa quando sair da maternidade. E o ciclo se repete. Veja, Júlio, o que eu quero te dizer. É excelente a profissão de medicina. Ele está de parabéns por ter conseguido se tornar um médico. Mas quem me garante que ele não seria um dos maiores best-sellers do mundo? Quem garante que ele está sendo feliz na profissão de médico? Pois é. Você concorda comigo que eu contei para você a história da vida inteira de um casal que foi completamente influenciado pela sociedade ou por uma mente que nos rodeia, que nos influencia, nos programa de uma determinada maneira, que afasta de nós o nosso livre-arbítrio. Esse cara pode ter pensado que ele teve as escolhas por ele próprio, mas não, ele foi totalmente influenciado. E isso gera uma consequência muito grave que nós vamos conversar daqui a pouco. Agora eu quero saber da tua história. Você ouviu, Vitória? Você veste só rosa ou veste azul também? Os dois. Muito bem. Estou vendo o seu aparelho que é azul ou verde, né? Muito bem. Cara, é assim, eu vou falar por mim, a minha vida toda foi muito planejada. Eu não queria casar sem ter uma casa, sem ter onde morar. Tá? Então, antes de ter casa, lógico, você trabalha e começa a ter uma renda e você compra um carro. E a hora que aparecer a pessoa ideal, que você realmente pensa no casamento, você vai vender tudo que você tem para comprar uma casa. Eu, no meu caso, estou falando por mim, porque essa questão de influenciamento, influenciação, isso aí eu nunca tive, né? Ninguém nunca me influenciou, nunca tive esse tipo de problema.
assim, penso eu, nesta linha de raciocínio. Isso, nesta linha de raciocínio. E a gente tá muito bem, obrigado. Né? Tô com 38, faço 39 domingo. A Priscila tá com 33, 34, né? E a gente ainda tem um tempo, a gente tem 2 anos de casado, a gente quer viajar, a gente quer conhecer outros lugares, mas onde você vai, o bendito filho? Oh, meu filho, quando vem? Ah, mas não estão praticando. Ah, mas é tão bom. Ontem eu peguei... A gente tava na minha avó aqui em Santa Adélia e é o mesmo assunto. Eu viajei, cara, você não tem noção do tanto de criança que eu vi, chorando e não sei o que, e gritando, e esperneando e fazendo pirraça. E Deus, assim, tá me preparando de uma forma, né? Ele tá só aqui, ó, comendo pelas beiradinhas. Ele tá colocando uma criança aqui pra eu olhar, outra ali. Mas todo mundo fica nessa... exatamente do jeito que você expôs. Você concorda que a influência... eu só não sou médico, né? A influência externa, ela pode vir de diversas maneiras. Nesse exemplo que eu disse, ela veio através de uma tia. Às vezes vem através de uma mãe. Vem através de uma filha, de um filho, do pai. Olha o que acontece. Veja. Vou usar um exemplo de quando a influência vem através de uma mãe. Daí o Júlio resolve se casar com a Pri, certo? Mas esse casamento não foi decidido por conta de uma influência, foi concebido por conta do sentimento. Ele é apartado disso que eu disse. Tudo bem, aí vem aí o seu dinheiro dá para fazer uma festa para 100 pessoas. Ó, tá legal, hein? Uma festona. E você tem só de amigo 80. Sabe aqueles amigos irmãos? Aquele pessoal assim, você não pode deixar fora. Aí vem tua mãe e diz assim pra você: Júlio, você vai deixar de fora o tio Astolfo? Ô mãe, mas o tio Astolfo mora lá no Campo Grande. Eu vi ele quando eu tinha 4 anos de idade, eu nunca mais vi ele não, mas se você não convidar o tio Astolfo, teu vô vai pirar. Acha, você não pode deixar de convidar o tio Astolfo. Aí vai você riscar um nome de um grande amigo seu da lista de casamento para chamar o tio Astolfo, que muitas vezes não vem. E quando vem, ele não dá presente. O que eu quero te dizer? Nesse outro exemplo que eu usei, a influência externa, que eu costumo chamar de mente coletiva, essa influência veio por meio da mãe. No exemplo anterior, veio por meio de uma tia. Veja, eu também, assim, antes de eu casar, eu já estava procurando uma casa para eu comprar. E eu acho que é certo, eu acho que você fez bem. Mas será que isso não é externo também? Por mais que você diz assim, olha, eu acredito que não sou influenciado. Eu tive há pouco tempo atrás com um empresário de São José do Rio Preto e numa conversa ele me convenceu de que não vale a pena ter casa. Eu falei, mas como não? Ele falou, de fato, olha, como é a casa que você quer? Eu falei, eu quero uma casa com piscina, uma casa com garagem para 8 carros. Quanto você tem? Eu tenho uma moto, mas eu quero a garagem para 8 carros. Eu quero ir assim, eu quero isso. Eu falei, essa casa que você quer custa em torno de 800 mil a 1 milhão de reais. Você tem esse dinheiro? Ah, não tenho. Bom, se você tiver esse dinheiro, não vale a pena você comprar, porque com o rendimento desse dinheiro, você paga um aluguel de uma casa melhor do que essa que você está pensando. Agora, se você não tiver, se você for precisar financiar, piorou. De certa forma, ele me provou que de fato compensa eu alugar a casa de uma terceira pessoa, utilizar ela e não. Concorda que até nisso eu estava, e talvez você também, influenciado com aquela velha premissa de que quem casa quer casa. Você viu? Eu estava errado. Não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo assim, que muitas vezes está no ar algo que a gente pega como certo e tal. E não estou dizendo que possa estar errado. Sim. Eu já tenho alguns amigos meus também que são muito bens de grana, né? E a casa deles não é própria, não são próprias. Pois é.
É nessa linha que eu sigo. A gente acaba não conhecendo um inimigo nosso. Essa influência, ela é um grande inimigo da gente. Porque enquanto a gente vai agindo no automático, a gente vai agindo de maneira a pensar que estamos com as rédeas da nossa vida, nós vamos apanhando, sofrendo as consequências dos nossos erros, que muitas vezes não escolhemos, e não colhendo os frutos dos nossos acertos, porque também não escolhemos. Então, de certa forma, fica dessa maneira. Você acaba sendo um capacho, um fantoche da sociedade que te imprime uma maneira de ser que, de repente, não é o que você queria. Esse exemplo que eu usei agora há pouco atrás, o Júlio poderia ser um grande best-seller, a Vitória poderia ser uma musicista famosa, mas não, se tornar um médico, que é louvável, mas talvez poderia ser muito mais feliz. Muito mais feliz. Dizem que quando você é feliz com aquilo que você trabalha, você não precisa mais trabalhar, porque o trabalho é uma diversão. Entendeu? De fato, a influência acaba nos afastando da nossa evolução. A gente vai conseguir deixar isso bem claro. E a gente acha sempre, né, que o livre-arbítrio, quem interfere no livre-arbítrio, né, lógico que somos nós mesmos, mas a gente sempre acha, por exemplo, eu, né, como eu te disse, o caso de estudar, mas a gente sempre acha que o livre-arbítrio, quem consegue interferir e nos tirar do caminho são os irmãos menos esclarecidos, né, que eles acabam tentando nos tirar. Isso, assim, leigamente falando. Agora você está aqui provando que a própria sociedade nos influencia na tomada de decisão do nosso livre-arbítrio. Pois é, Júlio. Eu, quando eu abordo esse tema, eu faço questão de distinguir ele completamente da obsessão, porque ela existe, ela realmente é capaz de influenciar na nossa tomada de decisão, mas não é disso que eu estou falando. E eu também não estou falando daquele tal do destino, né? De assim, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Não é disso que eu estou falando também. E também não estou falando da programação reencarnatória, aquela que fazemos, vou passar por isso, passar por isso, passar por isso. Não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou falando daquelas escolhas do nosso dia a dia que determina como será a nossa passagem encarnatória aqui na Terra. Essas decisões que vão mudando o nosso caminho, o nosso norte na Terra, entendeu? Porque, obviamente, quando você programou a tua reencarnação, você deve ter programado para superar, para resgatar os seus percalços, para você evoluir, que a gente sabe, conhece toda a história da evolução espiritual, da necessidade de resgatar cada um dos seus desacertos. Sabemos disso. Mas quando você vem para cá, obviamente você sabe que aquele entendimento que tem é zerado, página branca, para você poder tomar as decisões que vão te dar mais ou menos mérito de acordo com as decisões que você tomar. Correto? Sim. Então, muitas vezes a influência externa, que eu costumo chamar de mente coletiva, acaba te afastando de um resgate que você deveria obrigatoriamente passar para poder evoluir. E ela não está somente na tia, na mãe, vou dizer, olha, quando você era mais novinho, Júlio, vou fazer uma pergunta para você. Quando você era mais novinho, lá seus 8, 9 anos, você podia tomar leite com manga? Não. Por que não podia? Morria. Até hoje eu não posso. Leite com manga morria. Mamãe não deixa. Não morria? Morria. Pois é. Diz uma coisa pra mim. Quando morria, alguém podia ligar a televisão? Não. Quando tava com o tempo relampejando, com tempestade, não tinha que cobrir os espelhos? Televisão, né? Concorda comigo? Pô, eu não posso então tomar leite com manga. Hoje tem um monte de vitamina que é feita de leite. Não posso, não pode.
de certa forma é uma influência que nos é colocada. Mas quem que te disse que não pode? A minha mãe disse. Mas quem disse para ela? A minha avó. E quem disse para minha avó? Minha bisavó, que é a minha tataravó, que é a minha e assim por diante. São verdades que são implantadas na nossa mente, que tiram da gente a possibilidade de tomar realmente as decisões, de ter o livre-arbítrio. Tá certo que eu estou usando alguns exemplos assim, esdrúxulos, só para deixar claro Sim. onde eu quero chegar. E você tomava, você apanhava, hein? Não, vou tomar sim, você não manda em mim, vou lá tomar, vou bater. Você tomava e ainda apanhava, viu, Vitória? E não morria. Ele não morreu. Deixar o pronto, Boa. verdade. Eu não deixo até hoje. Nem eu. Sei que é mentira. Muito bem, Vitória. Libertação é o livro sorteado hoje. Lilian Bernardes, boa noite, seus lindos praieiros. Grande abraço a todos. Tudo bem, Lilian? Como estás? Ó, dita eu quero. Libertação, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. No final do programa a gente vai fazer o sorteio. A Vitória vai sortear. Muito bem, escolhas. Como você já elas acabam nos prejudicando, de certa forma. De repente a gente tinha ali um caminho para seguir e essas escolhas elas acabam nos prejudicando de certa forma. Eu prefiro assim, pagar pelo que eu devo do que pelo que eu não devo. As escolhas realmente elas acabam nos prejudicando ou nos ajudando. Quando eu tomo uma decisão que parte de mim, do meu livre-arbítrio, e eu dou com a cara no tacho, eu vou pagar por aquilo. Mas eu vou pagar por algo que eu escolhi, eu decidi. Quando não, eu estou pagando por algo que não é meu. Veja, é o grande problema da influência que nos afasta do livre-arbítrio. Esse é o grande X da questão em matéria de evolução. Olha, quando você vai agindo no automático, ou seja, quando você vai deixando com que a influência externa decida por você, nesse caminho você vai errar e você vai acertar, correto? Quando você erra, não foi você que decidiu, mas não adianta você falar, a culpa não é minha. Quem vai suportar as consequências é você. Mas espera aí, eu não tomei leite com manga porque... Não interessa, as consequências são suas. Mesmo que a decisão foi tomada pela essa influência externa. Você vai pagar o pato. Então é horrível. Agora, quando você acerta, você não tem mérito, porque não foi você que escolheu. Então onde está a tua evolução? Não, mas até quando você acerta, por influência externa, você tomou a decisão correta. Mas ela não partiu do teu livre-arbítrio. Ela não partiu da tua escolha. Você não tem mérito, não é tua. Quem decidiu por você foi sua tia, seu pai, sua mãe ou leite com manga. Então, não é teu. Não sendo teu, você não evolui. Entendeu? Esse é o X da questão. Esse é o grande problema de sermos afastados do livre-arbítrio. Temos que colher as consequências positivas e negativas, desde que as escolhas tenham sido nossas. E nós somos os responsáveis totais por isso. Correto. Mas não tem como não ser, mesmo não sendo você que escolhe. Independente do seu livre-arbítrio ou suas escolhas. Muito bem. E se alguém influenciar negativamente seu livre-arbítrio? Tem ele a mesma responsabilidade pelo desacerto de suas escolhas? Obviamente. Veja. Aí diz, eu fiz sem querer. Você sabe que nada é sem querer. Não tem jeito. E também existe obsessão de encarnado para encarnado. Nós não vamos deixar não vamos tirar isso da nossa mente. Existe. E é uma das, na minha opinião, é uma das mais tensas, né? Quando é de encarnado para encarnado. Pois é. Então o que acontece? De certa forma, esse exemplo que eu dei da tia, ela quis acertar, concorda? Mas é o tal do que você tem a ver com isso?
Você entendeu? Se você não está aqui para ajudar, então não meta o bedelho. Da mesma maneira, quando você incita alguém ao suicídio e você, de certa forma, nesse caso, você assume parte da responsabilidade do resultado que aquele evento causou, positivamente também você colhe os louros quando você traz alguém para a luz. Concorda comigo? O que é a diferença da pessoa que traz alguém para a luz do que aquela tia que deu aquele conselho? A diferença é a boa vontade, é a boa fé e é a caridade. Então, mas não seria, nos dois casos, não seria talvez a boa vontade? Por exemplo, da tia, eu quero ver meu sobrinho médico. Você entendeu o que eu falei? De repente, as pessoas acham que há boa vontade de ambas as partes, né? E pois é. É difícil, né, cara? Também se a gente... Tudo é muito difícil. Na verdade, a gente estava a princípio abordando o sobrinho médico, que não teve a escolha. Agora estamos falando da pessoa pela qual a influência agiu sobre o sobrinho médico. Para a responsabilidade dela, muito parte de qual seria a intenção. Obviamente. Se a intenção dela foi totalmente positiva, muito embora ela tenha causado um resultado negativo, ela não vai ser, digamos assim, prejudicada em matéria de evolução. Concorda? Porém, quando você influencia na vida de uma pessoa, muitas vezes sem ser chamado, na maioria das vezes, acontece do resultado não ser negativo, não ser positivo, e você ter uma parcela muito grande de responsabilidade no resultado que aquilo vai causar. Você sabe, Priscila, quando você faz o bem para a pessoa por fazer o bem. Quando você faz um ato de caridade, quando você faz um ato de bem, quando a sua prima quer falar com você que ela está brigada no relacionamento, ela te procura, preciso de ajuda, Pri, e você se doa àquela situação, a tua sensação de recompensa, de auto-recompensa, já te mostra o quanto você agiu bem naquele momento. Agora, quando você chama alguém e fala assim, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você tá vendo aí? Pode ponderar isso, que algo de não tão bom, alguma coisa errada não está certa. Isso mesmo. Verdade. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Não sei se foge um pouquinho, mas eu acho que tudo tem a ver com tudo. São bons ou maus por natureza? Olha, na minha opinião, tá certo que existe a resposta do Espírito de Verdade. Quem sou eu para contradizê-los? Muito embora acredito que a minha resposta vá de encontro. Vá a favor. Veja, por natureza nada é mal. Nada é criado mal por natureza. Nosso Criador criou um espírito mal por natureza. Obviamente que ele criou um espírito necessitado de evolução, de aprendizado, e muitas vezes as decisões que toma durante esse período de aprendizado acaba levando ele por um caminho não tão bom, que com certeza nós também já passamos por isso, obviamente. Tá certo que hoje eu sou muito bom, não sei vocês, eu sou bom pra caramba. Tô brincando. Mesmo com os nossos defeitos, a gente entende que passamos por uma evolução. Então, não é só questão de escolha nessa matéria de evolução. Eu acho, Rafael, que isso tem a ver com tempo. Melhoramento. Com melhoramento, com experiências.
não foge do nosso sim, tema. Sim. Porque até dentro desses períodos, dessas encarnações para melhoramento, N decisões são tomadas que nos trazem para um caminho positivo e para um caminho negativo. E aí que o livre-arbítrio também influencia muito efusivamente. Por quê? Faz parte do Livro dos Espíritos a elucidação de que a tua evolução, mais ou menos rápida, depende das decisões mais ou menos acertadas que você toma nas suas experiências encarnatórias. Então, a partir do momento que você consegue ter um pouco mais de rédea do seu livre-arbítrio, a sua evolução, que ela é gradativa, deixando de ser algo que pode ser enquadrado como ruim até se tornar algo bom, a rapidez, a velocidade dessa evolução depende exclusivamente de você, mas para depender de você deve depender exclusivamente do seu livre-arbítrio. Senão, você não tem mérito. Ô Rafa, e a questão que a gente até comentou, né, que você falou do encarnado a obsessão do encarnado pro encarnado. O desencarnado, né, até onde ou como ele pode nos influenciar também nesse livre-arbítrio? A obsessão, a fascinação, todos esses fenômenos de influenciação que parte tanto de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, toda essa matéria de fato influencia no nosso livre-arbítrio. Porém, em casos específicos tratado aqui, que eu trouxe para a matéria, eu trouxe mais para a gente poder falar do nosso dia a dia. Quando a gente, mais de sociedades. Quando a gente abre esse tema para encarnar desencarnado, ele é muito vasto, né? É vasto demais. Muito vasto. Inclusive, eu gostaria, se você me permitisse, de falar sobre a obsessão de encarnado para desencarnado. Cara, fica à vontade. Cara, porque esse troço é muito louco. Você encarnado perdeu um ente querido e você não deixa aquela criatura descansar. Isso influencia, porque de certa forma, como existe um elo de sentimento, um elo de afinidade entre você encarnado e aquela entidade que desencarnou, é influenciado o livre-arbítrio dela também, por mais que o espírito caminhá-la pro norte correto, ela fica presa a você. E do desencarnado também. Porque nem sempre é uma entidade sofredora que está te obsediando. Você pode ser que não tenha mais aqui entre nós a sua avó, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido. E de certa forma, de tanto sentimento que aquela entidade desencarnada tem por você, ela acaba te protegendo na mente dela, acreditando que está te protegendo e, de certa forma, influenciando na tua tomada de decisão. Então acontece. Acontece. Muito embora o que eu te disse, eu vim para diferir um pouco a influência da sociedade, a mente coletiva, do que é obsessão, do que é programação reencarnatória, do que é karma, do que é destino. O que eu quis abordar hoje mesmo com vocês é realmente essa tomada de decisão do dia a dia, que vai desde escovar o dente ou não. Eu só entrei nesse fato porque, né, eles também acabam nos influenciando, né? O nosso livre-arbítrio. Mas isso é para um outro dia, um outro tema. Né? Eu volto. Que por favor volte. Vasto demais. Muito legal. Você vê como passa muito rápido? Você viu, Vitória? Você acredita, Vitória? Muito bem. Bastante gente participando. Bastante gente.
Gente, se vocês tiverem também alguma dúvida sobre o livre-arbítrio nessas mentes coletivas, né, Rafa? Sobre o dia a dia, influências que a gente sofre, quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição. E para você que não digitou eu quero ainda, tem libertação para você hoje, já a Vitória vai sortear pra gente. Bom, vamos lá, fica à vontade. Quiser falar mais alguma coisa, tem algumas anotações aqui, você passou pra gente desse lado, mas tem algum assunto que a gente deixou de falar? Eu acho que assim, se a gente é um tema muito bacana de lidar, então eu passaria aqui horas contigo. Eu gostaria de instigar o nosso ouvinte e o pessoal que nos assiste pelo Facebook a se auto-perguntar: até quando eu estou agindo no automático? Até quanto eu estou sendo um zumbi da sociedade? Quando eu olho no espelho, o que eu estou vendo? Sou eu ou eu estou vendo o que as pessoas querem ver de mim? Até quando cada detalhezinho que eu decido, até quanto isso é meu mesmo, de fato? Pessoas, quando você vai no empresário, a empresa dele tá indo de mal a pior, o cara não tá legal, aí você vai lá e diz para ele assim: olha, meu amigo, por que você não vende pela internet? Aí ele fala assim: não vou vender pela internet, porque essa empresa é uma empresa milenar, centenária, era do meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e eu vou fazer assim. Cara, mas não tá dando certo mais. Eu falo: não, mas é assim que tem que ser feito. Eu falo: legal, o fundo do poço tá aí para pessoas como você. Até quando você vai continuar sendo levado por esse ensinamento que talvez eu esteja dando certo mais? Ô Pri, no relacionamento, quantas vezes você já ouviu? Lógico que não do Júlio, mas de pessoas que você já conviveu, quando o cara diz assim: ó, se quiser, é assim. Quando você me conheceu, eu era assim. É a síndrome de Gabriela. Pois é. Você entendeu? Pois é, olha, pensa, eu sou assim e pronto, acabou. Percebe o quanto isso de certa forma te engessa e te afasta dele, às vezes, de ser feliz, e te priva das possibilidades de evolução. Ó, quer, não quer, paciência. Paciência para quem, cidadão? Porque para outra pessoa ela vai procurar uma outra pessoa para ser feliz. E para você. Porque o que interessa na evolução é os teus atos, não aquilo que as pessoas pensam sobre você. Então, eu deixo isso com os nossos ouvintes, com o pessoal que nos assiste. Se indaguem, se perguntem, a cada vez que forem tomar uma decisão, principalmente aquelas importantes: até quanto essa decisão está sendo tomada por mim e o resultado que vou colher? Ou essa decisão está sendo tomada porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão achar dessa decisão que eu tomei? Essa é uma indagação que eu dei. Uma reflexão. Reflexão. Então, reflitam, queridos ouvintes e os nossos amiguinhos do Facebook. Muito bem. São vários, né, cara? A gente percebe que tem uma porção de coisa, né? O cidadão, lógico que tem quem traz as coisas boas, né, e quem traz as coisas ruins. Eu vou te contar também da empresa hoje que eu tenho, né, que eu sempre fui funcionário na minha vida, e hoje, né, devido a batalhas, né, a gente conseguiu uma empresa aí muito bacana. E era realmente, essa empresa ela tem 20 anos no mercado, né? Que é não vou fazer merchan aqui não. Você vai se fazer merchan. Ele vai falar o nome da empresa, o telefone, o que vem, o endereço do site. Não, mas só o banner ali a gente faz, tem empresa. Né? Rafael, assim, a gente percebeu que a antiga dona era exatamente do jeito que você falou. Era uma empresa que tinha que ser daquele jeito, que era assim mesmo, e por consequências ela acabou, né, tendo uma queda aí. E méritos, lógico, de
de Deus, né? Mas a gente, eu e meu sócio, a gente entrou e mudou todos os caminhos, sempre conversando. Aí eu te falo, um influenciando o outro, né? Lógico que tem sempre um dedinho lá de cima, mas a gente se influenciando, aqui vamos fazer isso, não é legal, vamos para outro caminho. E esses caminhos que a gente está tomando são os caminhos certos, né? Então muitas vezes vai contra aquilo que a gente ouviu ao longo dos 20 anos da empresa, porque a gente convive com as, né, só dona desde quando ela abriu. Então você vê que são caminhos que se encaixam onde você perfeitamente, citou. Perfeitamente. Inclusive eu te digo, disse agora há pouco, você sabe, enquanto você... a gente não pode confundir influenciação com cooperação. Então você sabe, você para com seu sócio e seu sócio para com você, qual que é a intenção? A intenção é fazer dar certo. É fazer dar certo. Quando você tem essa intenção de fazer dar certo, você não está influenciando, você está cooperando. E isso é da evolução. Isso não é só uma faculdade, é uma obrigação. Entendeu? Quando você tem a oportunidade de fazê-lo e não o faz, você está prevaricando. Entendeu? Então, algo que a gente tem que deixar bem claro. A prudência também não é uma influenciação negativa. Muitas vezes tem uma decisão que eu vou tomar, que tá ali, tô para assinar o papel, e aí eu decido não assinar. Não adianta também nesse caso eu pensar assim, sofri uma influência da sociedade, da mente coletiva, sofri esse tipo de influência e por conta disso não tomei decisão. Não. Certas coisas. Nada pode ser usado de bengala, nada pode ser usado de escora, viu, Júlio? Não adianta você falar assim, a culpa não é minha, a culpa foi eu deixei... A culpa é das estrelas. Da mesma maneira que a ação da influenciação te prejudica, a omissão você não pode culpá-la. Por isso que é importante você ter as rédeas. Eu tinha um amigo, não tenho, é meu padrinho de casamento, eu amo ele, o Lúcio Bueno, o melhor baterista da região. Trabalhei com ele na banda Sedução por mais de 15 anos. Ele falava pra mim assim, eu era músico, bem ruinzinho, mas era, sabe? Ele falava assim, erra alto. Quando você erra alto, erra na cabeça, sabe? Aquele erro que todo mundo viu que você errou. Porque aquilo é teu. O erro, você errou, você vai pagar por aquele erro, mas você errou alto. Não adianta você pôr a culpa depois do erro na vida, no tempo, na chuva. Não adianta, é teu. Então toma a rédea daquilo, faz aquilo. O que a Priscila faria aqui? Ô Júlio, você vai comprar um carro, eu vou comprar um carro preto ou um carro branco. O que o Júlio faria? Qual que é o carro do Júlio? Qual que é? Mas o carro branco ele tem mais comércio. Não é isso, cara. Qual que é o carro do Júlio? Qual que é o carro meu? O meu carro é esse. Você tá entendendo? Da Priscila é vermelho. Mas Priscila, o carro vermelho queima com o sol. Depois você não vai conseguir, você vai casar com esse carro. Qual que é o carro da Priscila? É vermelho? Partiu o carro vermelho. Entendeu? Errou, o carro queimou com o sol, você não consegue vender o carro. Você tá pagando por a escolha da Priscila. Agora o Júlio quer um carro preto. Só que o carro branco é o que tem comércio. Você vê, até isso a sociedade é... Pois é. Compra o prata. O prata você vai ter comércio, mais comércio. Comércio, entendeu? Não é, seu João? Você vê, antigamente era cheio de carro prata. Hoje é cheio de carro branco. Pois é. Falava que era táxi antigamente, né? Verdade. E eu trabalhava na Honda, eu vendia carro da Honda. E a gente tinha que levar o cliente por esses caminhos, né? E às vezes os clientes eram muito influenciados. Pois é. Que cor que eu compro aí que tem mais saída? Compra. Aí o que tava estocado, eu falei, aquele ali é o carro de venda. Eu dou essa dica para a pessoa que está tomando a decisão, para ela, antes de tomá-la, pensar até que ponto isso é meu.
E para a pessoa que está propensa a influenciar, olha, eu vou te dizer, quando ela começa a frase com a "se eu fosse você", nem termina. Júlio, se eu fosse você, mas não, você não é eu, meu amigo, não, eu sou o Júlio, então me deixa, entendeu? Afaste de você esse tipo de influenciação. Um conselho é produtivo? É. Eu não estou dizendo que é influenciação, é um conselho. Você não recebeu a proibição de tomar leite com manga por conta de um conselho. Foi uma imposição. Você está entendendo? O conselho você deve analisá-lo, descartá-lo ou aproveitá-lo. As imposições da sociedade, mesmo aquelas que são acertadas, pondere e tome a tua decisão para você ter mérito quando você acertar. Porque quando você errar, a responsabilidade é tua. Simples e objetivo. Muito bem. É Wilson. Show de bola. Muito bem. Caminhando para o término do programa. Dica um livro pra gente. Olha, tem até bastante a ver com o tema. Eu indico Memórias do Suicida, da Ivone Pereira, que eu entendo que nada depende tanto de uma decisão de livre-arbítrio do que o suicídio. Mesmo quando estamos sofrendo uma influência, mesmo quando estamos sofrendo uma obsessão, mesmo quando a sociedade, a empresa, a família, a doença está nos pressionando a tomar aquela decisão, não me venha com churumelas, não me venha com desculpas, a decisão é tua. Então eu indico para o pessoal ter um pouco da noção da gravidade que é a tomada de decisão. Muito bem, eu vi que a Lilian comentou alguma coisa aí. Perfeito, passou da hora de deixar o vitimismo de lado e assumimos nossa responsabilidade sobre nossas escolhas. Isso aí, Lilian. Foi o que o Rafa acabou de falar aqui. E não bote a culpa nos outros, né, Rafa? Essa é a lição. A grande sacada aí da nossa conversa de hoje. Muito bem. Taizinha veio com um bate-bola, um jogo rápido, porque ó, fizemos meio nas coxas, porque... Mas enfim, tenta responder com uma palavra só. Com uma palavra só. Vamos lá. Livre-arbítrio, pra você, é? Evolução. Muito bem. O que nos ajuda a tomar uma decisão correta é? Análise. Recomende para termos... Bom, isso você acabou de falar, mas... Enfim, uma recomendação de um livre-arbítrio saudável. Paciência antes de tomar decisão. Tem paciência, né? Ciência da Muito paz. bem. Jesus e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Show de bola, cara. Sem o livre-arbítrio, o homem seria? Fantoche. O espiritismo em você? Guia. Sensacional. Obrigado, Muito bem. gente. É isso aí. Faltando 6 minutinhos para o término. Vamos falar da agenda do nosso querido Newton Stuck. As psicografias. Dia 20 a 23 de abril. Viagens para Criúva, Caxias do Sul. No dia 20 do 4, São Marcos, Rio Grande do Sul, no dia 21 do 4, Nova Prata, Rio Grande do Sul, 22 e 23 do 4. Nessa segunda-feira, aqui no centro de Ariranha, Caminho de Luz, palestra com a Neuza Gomes, Neuzinha Gomes, de Pindorama. Muito bem, Neuzinha. Tema perdão e auto-perdão. A voz de luz da semana que vem, Rubens Silvestre.
a voz de veludo. Estarão em excelentes companhia. Muito bem. Dona Thaís deixou o quê? Mesa Espírita de Santa Adélia, maio de 2019, início às 20 horas. Ó, vou deixar aqui, depois a Thaís ou a Pri também coloca na página aqui, mas vamos falar rapidinho que as palestras 3 dos 5 é o Edevanir Previdelli, sensacional. Ele é de Paraíso. No dia 7, Francisco Ortolã de Fernandópolis. No dia 10 do 5, Arthur Valadares de São Carlos. 14, Francisco do Espírito Santo Neto Amém, Catanduva. 17, a Isabela Terra Sócio de Catanduva. Dia 21, André Luiz Sobreiro de Severínia. 24 do 5, o Miltinho Magolo. Dia 28 do 5, nossa querida Lilian Bernardes de Pindoba. Dia 31 do 5, Miltz Aparecido de Carvalho Bonas, São Bernardo do Campo. Poxa vida, que bacana, ó. Mês Espírita de Santa Adélia, Centro Espírita Humildade e Amor, Praça Anor Narres 42, no centro de Santa Adélia. Beleza? Só para vocês ficarem antenados aí. Posso aproveitar para falar um pouco do Edevanir Previdelli? Por favor. Olha, eu conheço alguns dos palestrantes que virão, são excelentes. Faço questão que vocês assistam, mas o Edevanir, ele é uma espécie de um guru. Para quem tiver curiosidade de prepare o riso, porque a palestra dele, além de muito instrutiva, é engraçada, envolvente e passa muito rápido. Eu costumo dizer que ele é um incentivador na formação de palestrantes. Eu decidi começar a fazer palestras no Centro Espíritas assistindo a palestra dele. Então fica aqui meu abraço para o Edevanir de Paraíso. Ele é um cara que prende a gente. Ele conta histórias, ele é um grande contador de histórias. E são histórias reais. Ele contou uma história de uma vez de uma senhorinha cega, acho que, se eu não me engano, da cidade dele, é Paraíso, né? Não teve quem não riu, quem não chorou no final, enfim. Queria falar também que no dia 11 de maio, é o sábado antes do Dia das Mães, a Panela Solidária vai estar fazendo a segunda feijuca lá na chácara da Liberdade, que é da maçonaria, perto do boliche em Catanduva. A feijoada é tudo de primeira, a gente pega só produtos de primeira. Vai ter espaço para as crianças, para a mãe e para o pai comer à vontade. Vai ter show, música ao vivo, suco, enfim. E é uma grana que segura o projeto aí durante um ano. Muito importante. Então a Panela Solidária aí, quase 5 anos de existência, hoje alimentando 8 bairros, são mais de 1.000 refeições toda semana. Então essa grana é muito importante para comprar gás, para comprar, pagar energia, água, que hoje a gente utiliza de um espaço alugado. Então no dia 11 do 5, os convites estão à venda lá na Sinal Comunicação Visual, na rua Maranhão 2111, certo? Depois também a gente deixa aí na página. Beleza? Considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu sempre digo, a gente vem e acaba sendo beneficiado. O maior beneficiado de tudo isso acaba sendo nós mesmos. Exatamente. Entendeu? Então, por favor, não me privem desse privilégio. Pode ficar tranquilo que não ficará fora da agenda do ano. Muito bem, pessoal da Rádio Nova Era, a gente deixa aqui nosso abraço, mais uma sexta iluminada com essas vozes de luz que faz a gente, o nosso conhecimento ficar cada vez mais amplo, né? Ao pessoal do Facebook, das redes sociais também, muito obrigado, deixar o nosso abraço aí nessa sexta-feira santa. Vamos para o sorteiozinho do livro Libertación.
Vitorinha sorteando. Já é marmelada isso aqui. A partir da semana que vem o seu nome não poderá mais ser colocado no sorteio do programa, certo, Thelma? A Thelma ganhou? Thelma Piedade. Thelma, então semana que vem tem chamada oral do livro. Parabéns, Thelma. Leia e repasse. Muito obrigado aí pela participação. Muito bem, galera, muito obrigado. Vamos agradecer novamente ao seu João, a Vitória. Muito obrigado também por vocês terem vindo. Pri, valeu. Tchau. Rafa, muito obrigado. A gente fica muito feliz aí da participação de vocês, da disponibilidade aí. Rádio Nova Era. Soltou um negócio aqui da Pois é. Rádio Nova Era. Eu que agradeço. Contem comigo. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, para o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook também. Foi um prazer. Muito bem. Vamos lá, você faz a prece final? Pô, claro. Então vamos lá. Agora. Fechamos os nossos olhos nesse momento para agradecer a oportunidade que tivemos e as próximas que virão. Sabemos, Pai, da necessidade da evolução, da necessidade de superarmos nossos percalços. Então pedimos, Senhor, que o Senhor não nos tire do caminho dos percalços, não nos tire da estrada esburacada, mas nos dê a mão para ajudar a atravessar os desatinos da nossa vida. Pai, nós não queremos vida fácil, nós queremos ombros fortes, não só para suportar o justo fardo da nossa evolução, mas também para sermos mais úteis. Que assim seja. Você ouviu? Programa Espírita Vozes de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Vem com a gente se iluminar. Vozes de Luz. Você ouviu? Programa Espírita Vozes de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. Vem com a gente se iluminar.